vamos lá, né? Iniciar mais uma semana de aula, graças a Deus. Essa é a nossa última semana da terceira unidade, certo? Estamos finalizando o nosso assunto da terceira unidade. Eu sei que foi muita coisa, né? Foi online, foi virtual. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas eu também sei que vocês são capazes, que vocês são inteligentes e que vocês conseguem a cada dia superar mais esse obstáculo, não é verdade? Que a gente está aqui para ajudar. Sempre que precisar, pode contar comigo. Pode me mandar mensagem no privado, pode me mandar foto da atividade para eu dar uma olhada. Se tiver dúvida, tia, eu não entendi essa parte, eu explico novamente, certo? Pode contar comigo, ó, sempre, que a gente vai estar sempre aqui para ajudar, tá? Vamos lá. A nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre terminações de palavras. A gente viu em uma aula passada as palavras que terminavam com a letra O, que tinham o som da letra U, lembram? A tia já explicou as regrinhas, porque a palavra terminava com a letra O e tinha som de U, quando era que isso acontecia, enfim. Eu expliquei tudo para vocês, não é verdade? Então hoje nós vamos ver uma coisa parecida. Hoje nós vamos ver palavras que terminam com a letra E, mas que tem o som da letra I, certo? Nós vamos ver essas palavras. Então, algumas palavras do nosso vocabulário, quando a gente vai escrever, a gente escreve ela com a letra E no final, mas quando a gente fala, quando a gente pronuncia a palavra, ela sai com o som da letra I. Eu vou colocar aqui alguns exemplos dessas palavras, tá? Vou colocar aqui, ó. Alguns exemplos para a gente conversar sobre eles, tá? Vou colocar aqui 4 palavrinhas para a gente conversar sobre elas e entender por que elas são escritas com E no final, porém, elas, quando a gente pronuncia, ou seja, quando a gente fala com o som de I. Então, eu coloquei aqui leite, telefone, peixe e pirâmide. Todas essas palavras, vocês vão observar que elas terminam com a letra E, ó. O final delas é com a letra E. Porém, quando a gente pronuncia, quando a gente fala com o som da letra I. Por que isso acontece? Olha só. A gente vai entender que toda palavra terminada com E, que tem som de I, a sílaba tônica nunca vai ser a última, tá? Então, assim, a gente já sabe também que as palavras que a sílaba tônica é a última são palavras oxítonas, não é isso? Palavras oxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a última sílaba. Qual é a sílaba tônica da palavra, tia Gil? É a sílaba mais forte. Tia Gil já ensinou a vocês que quando ela não tem acentuação, a gente, para identificar, a gente chama pela palavra gritando ela. Não é gritar, é gritar baixinho. Na sílaba que a gente demora mais da palavra, é a sílaba tônica dela, tá? Então, olha só. A gente viu aqui essas 4 palavras e a gente agora já sabe que uma palavra escrita com E, com som de I, nunca a sílaba tônica é a última. Então, no caso da palavra leite, se eu fosse gritar a palavra leite, eu iria gritar leite. Então, eu demorei mais na primeira sílaba, não foi? Então, ela não é uma palavra oxítona. Consequentemente, ela é escrita com E, mas tem o som de I. Se eu gritar telefone, telefone, demorei mais na sílaba FO, não foi? Então, a gente também está vendo que a sílaba tônica não é a última, por isso tem som de I. Se eu gritar peixe, peixe, demorei mais na sílaba PEI. Então, a gente também está vendo que a sílaba tônica da palavra peixe não é a última. Por isso, tem som de I. E na palavra pirâmide,
Se eu gritar pirâmide, eu sei que a sílaba tônica não é a última sílaba, certo? Então, no exemplo de leite, telefone e peixe, elas são palavras paroxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima, ó. Aqui a penúltima, aqui a penúltima e aqui a penúltima. Já no caso da palavra pirâmide, a gente já vê qual é a sílaba tônica porque ela está acentuada. Mas se eu gritar, eu vou gritar pirâmide. Então, na palavra pirâmide, a sílaba tônica é rã. Então, ela é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, todas essas palavras se escrevem com o E no final, mas nenhuma, a sílaba tônica é a última. Se escreve com E, mas pronuncia I. Quando a gente fala o som, é som de I. Agora, se eu colocar essas palavras aqui, ó, pra vocês, eu vou colocar umas 4 palavras aqui pra gente analisar, tá? Então, eu vou colocar 4 palavrinhas pra gente analisar, certo? Vou colocar essa. Essa, tá? Essa. E essa aqui. Deixa eu trocar aqui o piloto, porque já tá ficando claro. Deixa eu trocar aqui. E essa aqui. Então, agora, eu tenho 4 palavras escritas com I no final. E que, lógico, tem o som de I, né? Então, eu tenho javali, tenho abacaxi, tenho quati e tenho jabuti. Agora, eu preciso perceber, identificar se as sílabas tônicas dessas palavras realmente são as últimas. Porque eu disse anteriormente que a palavra só seria escrito com I, com o som de I, se a sílaba tônica for a última, ou seja, se for oxítona. Então, se eu disser javali, eu vou dizer javali. Então, eu já sei que realmente a minha sílaba tônica é a última. Abacaxi, também é a última. Quati, também é a última. E jabuti, também é a última. Então, essas 4 palavras, elas são oxítonas. Então, elas realmente são escritas com I e elas realmente têm o som de I, lógico, né? Então, para eu saber o que eu escrevo com E, com som de I, eu tenho que entender que a sílaba tônica nunca pode ser a última. Se a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita realmente com I e não com E, tá? Ela realmente é escrita com I. Então, tá aqui o exemplo: javali, abacaxi, quati e jabuti, tá? Uma curiosidade também, gente, é que no Paraná, as palavras, apesar de serem escritas com E, elas têm realmente o som de E, mesmo a sílaba tônica não sendo a última. Quando eu digo telefone, aqui em Pernambuco, eu digo telefone. Então, eu estou pronunciando o E com som de I. Mas lá no Paraná, eles dizem realmente, gente, é no telefone. Então, eles realmente pronunciam a palavra com som de E. É telefone, pente, tá? Qual foi a outra que eu coloquei? Leite, peixe. Então, realmente, eles pronunciam as palavras com som de E. Isso acontece no estado do Paraná, certo? Agora, eu vou dar exemplo a vocês em algumas frases. Eu coloquei aqui algumas frases para a gente ver que realmente as palavras são escritas com E, com som de I, e com I, com som de I, né? Então, eu coloquei. A primeira frase foi: o pente é da mamãe. O pente é da mamãe.
Então, aqui eu tenho a palavra pente escrita com E, porém o som é da letra I. A gente sabe também, já viu, que pente não é, a sílaba tônica não é a última, tá? Depois eu coloquei os 7 anões. Os 7 anões vivem na floresta. Os 7 anões vivem na floresta. Então, eu digo os 7, som de I. Mas se eu for gritar 7, a gente já sabe que a sílaba tônica não é a última. E depois, eu coloquei um exemplo com a nossa cidade. Eu coloquei o Recife. O Recife é a capital do frevo, tá? O Recife é a capital do frevo. Então, eu estou vendo que Recife eu escrevo com E, porém tem som de I. Agora, eu vou mostrar frases com a letra I no final, tá? Para vocês perceberem que a sílaba tônica realmente será a última. Eu coloquei o nome da gatinha. O nome da gatinha é Mimi. O nome da gatinha é Mimi. Então, se eu for pronunciar Mimi, eu vou dizer Mimi. Então, a sílaba tônica realmente é a última. Por isso que eu escrevo com I, tá? E o outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui foi eu ouvi você cantar. Então, quando eu digo eu ouvi você cantar, eu escrevo com I. Será que a sílaba tônica é a última? Ouvi realmente é a última, tá? Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre a atividade de casa, certo? A atividade de casa de vocês está no livro de português, esse livro aqui, tá? Nas páginas 189, as páginas do livro são 189 e 190. E a gente também vai postar uma atividade no caderno, tá? Mas dentro do assunto que a gente viu hoje na aula. Então, na página 189, ele dá alguns exemplos com as regrinhas que a tia Gil falou, né? Quando é que a gente escreve com E e quando a gente escreve com I. E coloca algumas palavras para vocês completarem com a letra E ou com a letra I. Na página 190, ele dá gravuras e pede para que vocês escrevam o nome da gravura. Aí você vai olhar a gravura, vai pronunciar e vai ver se é escrito com E ou se é escrito com I, observando as regrinhas que a gente viu na aula. Depois ele diz, agora, troque de livro com um colega e com o auxílio de um dicionário, veja se você escreveu as palavras corretamente. Aí você não vai poder trocar de livro com um colega, né? Porque você não vai estar com um colega. Mas aí você pega as palavras que você escreveu e vai procurar no dicionário e ver se você escreveu corretamente, tá? Então, com essa informação, eu vou finalizar minha aula, certo, meus amores? Beijo. Tô com muita saudade de vocês, tá? Um beijo grande e até a próxima aula. Beijo!